Começando, saudações, povo da ciência. Alguns de vocês já me conhecem, mas eu sou o Fernando Alves Silveira, aluno do programa de pós-graduação em Desenvolvimento Socioeconômico aqui da Unesc, também membro do grupo de pesquisa em Estratégia, Competitividade e Desenvolvimento, o nosso GCOND. E hoje eu estou aqui para falar para vocês um pouquinho do LaTeX, ou do LaTeX. Bom, para quem não sabe, o LaTeX ou LaTeX é uma ferramenta de processamento de texto, né? Semelhante a um Word, a um LibreOffice ou a um software da Apple, que eu não faço ideia qual seja o nome, mas cujo objetivo final é produzir um texto, né? Nossos amados artigos, teses e dissertações e afins. Qual é a grande diferença dele e do LaTeX e desses demais processadores de texto? Basicamente, é que os processadores de texto padrão, a forma e conteúdo são tratados de uma única maneira. Ou seja, você está vendo e interagindo com o resultado final do seu processo. E isso não é bom ou ruim, isso é um jeito de se pensar e de se fazer as coisas. A grande diferença é que nesse tipo de estratégia, conforme você vai produzindo texto, ele vai ganhando volume, ainda mais textos científicos que exigem uma grande quantidade de recursos extras, como citações, tabelas, gráficos, imagens, algoritmos e afins. Mexer nesse texto requer que você inúmeras vezes tenha de voltar a introduzir parâmetros de formatação. E isso acaba onerando muito a pesquisa, tanto o pesquisador, quanto os coautores, quanto os nossos queridos orientadores, né? Então, dessa forma, o LaTeX é uma ferramenta amplamente utilizada na comunidade acadêmica, tá? Para fins de introdução, ele foi criado, até anotei aqui, lá nos anos 80 pelo Leslie Lamport, que era um matemático do MIT, acabou de passar uma moto barulhenta. E ele é amplamente utilizado em centros de pesquisa do mundo afora, universidades e afins para a produção de textos acadêmicos. Eu vou apresentar para vocês, então, de forma bem breve, como é que funciona o LaTeX, mais ou menos, como é que faz as coisas mais básicas e dar uma leve introdução sobre o template que eu desenvolvi para a Unesc e, enfim, é isso. Vou mostrar um pouquinho para vocês. Bom, como ferramenta, ele tem duas grandes abordagens. A primeira é você utilizar ele offline. O mais comum é você baixar esse aqui, ó, que é o TextMaker, tá? Ele é bem utilizado, ele é muito útil, o layout dele é bem parecido com o Word, até lembra bastante, mas ele não é o foco ele não é a mais utilizada, por assim dizer. Hoje em dia é muito comum você utilizar a ferramenta online. A mais comum, eu diria que é o Overleaf, ele é gratuito, o LaTeX também é gratuito, e ele é amplamente utilizado porque você consegue escrever online, salvar, enfim, ser bem mais produtivo, tá? O LaTeX, ele se assemelha muito a uma linguagem de marcação. Então você define mais ou menos onde começa, termina, o que cada coisa faz e se preocupa com o conteúdo, tá? Aqui, se vocês notaram, né, ele tem uma marcação, umas tags, que eu estou dizendo para ele, olha, esse documento é um artigo, ele tem um título, ele tem um autor, né, meio óbvio, ele começa e ele termina em algum lugar e a seção dele é chamada de introdução. Basicamente é isso. Se eu quisesse dar uma outra seção, uma section, e botaria aqui desenvolvimento, fecharia aspas, provavelmente a gente veria aqui o item 2, desenvolvimento. Olha lá, mágica. Nem só disso vivem as nossas pesquisas. Então, alguns parâmetros normalmente a gente define, como, por exemplo, vamos botar uma chavezinha aqui e dizer para ele, olha, a gente escreve em papel A4 e essa fonte eu desconfio que seja muito pequena, vamos botar 12. Opa, recompila, prontinho, já defini para a gente. E do mesmo modo que eu faço isso para uma página com nada de texto, eu posso fazer isso para 10 mil páginas. Ele dá para você poder de escala. Você se preocupa com o conteúdo e define parâmetros de forma separada. Então, vamos direto para o que interessa. O que é mais comum a gente ver em textos científicos é citações, gráficos, tabelas e equações. Então, mais ou menos mostrar para vocês como é que vocês podem fazer facilmente isso no LaTeX, tá? Então, vamos aqui na introdução. Aqui nós inserimos, aqui você pode inserir seu texto. Pode ver, ó. Ele vem abaixo dessa introdução, vem antes desse texto. Recompila, amiguinho. E ele vai vir aqui, olha só, a coisa bonitinha. Normalmente, a gente tem que dizer assim, olha, aqui eu juro que é uma citação. Como é que a gente trabalha com citações, gerencia citações?
Há duas maneiras, tá? Uma das estratégias é usar uma técnica chamada by item, que você utiliza somente uma página. O mais comum é você utilizar um arquivo separado para sua biblioteca. Então vamos aqui dizer para ele que, olha, vamos gerar um arquivo novo aqui, chamado bibliografia. Aí tem uma diferença. Ele usa uma terminação chamada .bib. Ele criou um arquivozinho para nós, e aí a gente tem que utilizar uma citação, né? Nossa fonte. Vamos ver aqui nosso querido Google Scholar e vamos. Deixa eu ver aqui. Vamos botar essa na metodologia. Ó, já digitei antes. Ó. É o Lacatz, aquele capa azul. Todo mundo já pegou na biblioteca, bem usadinho, esse aqui mesmo. Ó. Aqui, normalmente a gente iria aqui nesse APA, né? É muito parecido com o padrão da BNT, que boa parte das universidades usam, né? O American Psychology Association. Mas não aqui. Normalmente a gente copiaria e colaria lá no finalzinho e iria, né? O LaTeX, ele tem aqui, ó, BibTeX, ele vai redirecionar a gente para uma outra página e ele vai gerar aqui um arquivo. Copia, a gente vem aqui, ó, na nossa bibliografia, cola, esse é um dos jeitos, tá, gente? Recompila, né? Ou não, enfim. E aqui a gente pode inserir a nossa citação. /cite. E olha só quem está aqui embaixo. O nosso querido Lacatão da Massa. Vai dar um erro, tá? Eu já vou explicar o porquê. Ele apontou aqui que tem um errinho. Porque eu não disse para ele de onde está vindo essa citação. De onde é que está vindo a biblioteca. Mais comum é a gente utilizar... Vamos deixar dois pacotes aqui encaminhados. Um é o NetBib. NetBib. E o segundo é o Graphics. Os pacotes já vou deixar eles aqui inseridos. Ora, minha bibliografia, eu dei o nome de bibliografia aqui, criativa, né? Bibliografia. E eu vou dar para ele um estilo que é o APA-like, acho que é o APA-like. Eu vou dizer para ele também que eu quero que ele venha numa nova página, new page, e gere para mim. Se ele não poder passar vergonha, ele vai gerar a citação. Fez nada. Você pode observar aqui, ó. Ele já gerou minha citação para mim. Aqui você pode colocar seu texto, ele está um pouquinho desconfigurado aqui, fica melhor de ver. Aqui é uma citação, e ele já gerou minhas referências numa nova página, eu digo para ele gerar uma nova página, aqui embaixo. E aqui poderia inserir inúmeras citações, tá? Cite page, aqui ele muda o estilo da citação, ele vai inserir como se for indireta. Aqui, se eu quiser, por exemplo, botar na página 350, em 6 tem 350 páginas esse livro, aqui ó, recompila, ele vai inserir a página. Então assim, muito tranquilo mesmo, e muito eficiente, sabe? Muito direto. Aí, quem dera que só as citações vissem nossos textos, né? Outra coisa bem comum é as temidas tabelas. Então, qual é a lógica do LaTeX? Eu vou onde eu quero digitar, /begin, e o que eu quero? Table. Pronto. Tá? Ele já gera um modelo de tabela para mim com duas colunas, né? As colunas são separadas por esse e-comercial aqui, e as linhas eu vou digitando conforme eu quero. Para fins de exemplo, vamos fazer aqui aquela tabela de preço e quantidade. Ó, preço, quantidade, analfabeto. Que é 10, sou criativo. Já de antemão já aviso que ele vai jogar essa tabela lá embaixo com uma configuração medonha. Acertei. Basicamente porque eu não disse nada para ele, então ele teve que adivinhar. Eu quero que essa tabela ela venha aqui. Aqui em inglês é here, né? Então a gente põe o H de here aqui. Eu quero que no topo ele tenha uma linha. No meio ele tenha outra linha. E ao final, mais uma linha. Isso eu quero que venha no topo, que é o caption, que é o nossa querida tabela. E a princípio, amiguinhos, vai dar certo. Vou botar um espaço aqui, ele vai reorganizar isso para mim. Feito.
Então, ó, é uma tabela, né? Ele seria um quadro se ele fosse fechado, né? Então, olha só, uma linha em cima, uma linha embaixo, uma linha no meio, preço, quantidade, 10, 10. Então, note que eu não tive uma preocupação em definir, em definir todos os parâmetros, não usei o mouse e eu poderia redimensionar tanto o tamanho do papel quanto folha, a margem, e ele lidaria com tudo isso para mim, né? Então, essa é a parte boa dele. Outra coisa muito comum no nossos, vamos aqui na nossa segunda, terceira sessão, que é nossas amadas figuras, imagens. Figuras, ela é, se eu não estou enganado, begin figure. Ó, ele já gera para mim, ele tem esse snippet aqui. Eu não inseri nenhuma figura, né? Eu até poderia inserir uma figura diretamente online, mas tem um risco aí de cair o servidor onde ela está armazenada e você ficar com, né, haver navios. Então, o mais comum é você inserir manualmente aqui, ó. Eu acho que eu tenho login aqui da Unesc, aqui na minha área de trabalho, fazendo um jabá para a Unesc. O Unesc podia pagar nós, hein, na Unesc. Deixa eu ver isso aqui, o logo da Unesc. Então, perfeito. Olha só, gente. A gente já sabe, né? Ó. A gente vai botar isso aqui em cima, o padrão é embaixo, mas a gente define em cima. E é o seguinte, qual é o nome do arquivo? Unesc. Olha, ele até sugere para mim, ó. Unesc.net. A princípio, vou botar aqui, ó. Unesc, paga nós. Paga nós. Dá um desconto no boleto, Unesc. Compila e é para vir uma imagem aqui. Ela veio aqui embaixo porque ela ficou muito grande, né? Então ele armazena para a gente, ele define para a gente onde onde cabe e define para a gente. Não coube aqui, ele não tem gambiarra, ele joga a imagem para baixo. Então, as coisas mais básicas, né? Você produzir um texto, você definir onde ele vai, tabelas, figuras. Outra coisa muito interessante, talvez o que mais chame a atenção é... Olha só, 10 minutos já. Vamos ter uma nova sessão aqui, seriam equações. Equações mesmo é uma coisa, eu acho bonito, acho lindo na realidade. Begin, equation. Vamos botar aqui, vamos exercitar todo o nosso latim, aqui, nosso grego, sei lá. Que igual a barra alfa, alfa underscore, que é embaixo, e mais barra beta underscore e mais aquela regressãozinha marota underscore beta 2 underscore e mais, se eu não estou enganado, é barra epsilon underscore, tá? Se der tudo certo, ele vai gerar uma equação muito bem resolvida, muito bem formatada para a gente. Eu até vou, olha só, que tem um que é o Clear Page, aqui, que ele limpa a formatação da página. Prontinho. Figuras, veio para baixo, equações, gerou equação para a gente, da mesma forma que imagem, da mesma forma que tabela. Se eu redimensionar, vir aqui em cima, botar A5, A3, mudar os parâmetros de tamanho, mudar as margens, tudo que tem de conteúdo, ele lida de uma forma automatizada para a gente e produz um texto com uma estética muito bem resolvida, muito mais agradável de se ver, e é notável um texto produzido em LaTeX, um texto produzido no Word, que ele não tem gambiarra, ele é muito bem acertado nessa estética dele, né? E no texto, digamos que eu queira, né, gerar esse arquivo PDF, baixa o arquivo PDF, vamos abrir com o Firefox mesmo, e voilá, tem nosso arquivo, pode ver, é visível uma estética muito bem resolvida do LaTeX, tá? Então, em 10 minutos a gente passou das coisas mais básicas de produzir um documento em branco, citação, tabela, equação, imagem, enfim, muito fácil com poucas linhas de código, então não é nem um bicho de sete cabeças, tá? Tem muito material na internet, tem muito vídeo, muita fonte de informação disponível, o Stack Overflow tá aí, só jogar no Google, você consegue resolver, então não tenho medo de utilizar essa ferramenta. Mas essa introdução, no fundo, ela é só para apresentar, né, uma grande armadilha, para apresentar a vocês o template que eu vim a desenvolver para a Unesc, né? Se você notar aqui, ele é um template desenvolvido basicamente seguindo orientações
de alguns outros templates com as especificações que a gente precisa do nosso programa aqui, né? Então, os elementos pré-textuais, como capa, folha de apresentação, ficha catalográfica, isso aqui eu deixei para a biblioteca fazer alguma coisa, né? Mas a folha de aprovação, né? Epígrafe, abstract, introdução, tá tudo aqui resolvido. As próprias listas são geradas de forma automatizada, sumário é gerado de forma automatizada, então tá tudo aqui para vocês, tá? Todos os elementos pré-textuais, pós-textuais. Ele aqui ele está dividido por pastas, tá? Então as pastas que você vai abrir, ó, quero trabalhar com os elementos pré-textuais, tá aqui. Quero com os elementos pós-textuais, tá aqui. Eita, nós. Tem que ser, eu não vou conseguir ganhar dele, né? Então eu vou utilizar aqui, ó, gambiarra. Ó, os elementos textuais estão aqui. Então ele para a gente é muito prático, tá? Esses dois arquivos não precisa abrir, que são arquivos de configurações gerais, tá? Por um incrível, minha cabeça está bem na frente das coisas que eu preciso ver, mas, enfim, no próprio texto tem os exemplos de como você insere tabelas, figuras, equações, muito semelhante ao que o vídeo apresentou. As grandes especificações que eu tenho que apresentar para vocês são os elementos pré-textuais de capa, folha de apresentação. Eles vão estar contidos em... Só gerar aqui, ó. Oh, Jesus, deixar aqui minha cabeça. Na formatação.cls, em que aqui você insere a folha, aquele texto de apresentação e de aprovação. E no main, em que é o arquivo principal, na realidade, o observador se notou que lá ele também chamava de main, que é o arquivo principal, que recebe todos esses capítulos e gera um arquivo final para você. Então aqui você vai botar o seu nome, título do projeto, orientador, co-orientador, banca, data, esses detalhes que vêm nessas páginas com uma formatação bem específica, né? As demandas de especificação de formatação na universidade, enfim. E aqui, ó, ele importa um dos elementos textuais, que são os seus capítulos. Ó. Então você pode vir aqui, ó, e chamar ele de introdução. Ó, introdução. Certo? E aqui você tem a introdução. Lá no seu... Minha cabeça está bem na frente mesmo. Ele vai dar um erro. Aqui no main.test, você, ó, só tem que chamar ele, ó, barra intro. Deu um erro, óbvio, porque eu mudei o nome. É muito grande, ele demora para carregar. E ele já renderizou tudo novamente e já vai lá, tá a introdução, né? Então é muito comum você trabalhar com capítulos separados. Tá? Você aqui precisa trabalhar na minha introdução, no meu desenvolvimento, na minha conclusão, nos meus dados, enfim, você vai vindo aqui, você escreve, ó, seção, subseção, as citações, aqui você poderia inserir figure, as figuras, então você vai produzindo seu texto aqui e com uma estética muito bem resolvida, tá? Então, acredito que é uma ferramenta muito válida para quem tem que lidar com textos com muitos recursos, e muitas vezes o Word, você também precisa de uma certa curva de aprendizagem, muitas vezes para trabalhar com o Word, com uma ferramenta que deveria pensar para você e não pensa. É uma ferramenta paga, né, por cima. Então, o LaTeX, ele seria uma boa adição aí como ferramenta para quem faz pesquisa, para quem faz ciência. Já encerrando, já estou batendo no meu recorde já. Dito isso, fico à disposição para quem quiser ajuda, trocar uma ideia. Enfim, o template está aí. Se ele precisar de futuras alterações, ele está aberto a alterações. E acho que por último, não menos importante, talvez ninguém vai falar para você, é que se tratando de ciência, nesse ambiente de divulgação de trabalhos científicos, o LaTeX, ele sinaliza uma coisa muito importante, que é que você domina uma ferramenta que é amplamente utilizada no meio acadêmico. Então, só você ver importantes centros de pesquisas, journals, periódicos, quando não dão preferência para arquivos LaTeX em seus trabalhos, né, eles somente aceitam. Em muitas áreas, business, economia, finanças, a psicologia, várias áreas, nos principais periódicos, está lá o ponto .tex. Então, vale a pena pensar e vale a pena pelo menos dominar, tá? Espero ter ajudado. Grande abraço, até mais, povo da ciência.